Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para acompanhar junto com vocês uma ministração do nosso Evangelho. Eu pediria para que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8. Estamos na sétima parte das bem-aventuranças. O que significa bem-aventurança? É você ser feliz, você ser abençoado. Estamos fazendo esse estudo aí agora pela sétima vez, através do servo de Deus, Walter, para demonstrar o quanto que nós somos necessitados dessas bem-aventuranças, dessas abençoadas palavras que Jesus pronunciou. Jesus não veio ao mundo porque temos alguns maus hábitos que precisam ser quebrados ou corrigidos. Jesus veio ao mundo para abençoá-lo com a palavra. E Walter demonstra isso nessa ministração. Que nós somos impuros de coração, impuros na alma, e a bem-aventurança vem para nos abençoar. E cada vez mais, nesse estudo do Evangelho, você confronta a sua natureza humana com a sua natureza espiritual. Por isso, vem agora conosco mais uma vez absorver essa ministração do Evangelho de Jesus. Você que quer participar dessa ministração, vem aqui do lado da Estação Piqueri, da CPT, os três, aqui na capital São Paulo. Terças-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas. Estaremos aqui de braços abertos e corações abertos para te receber e você participar conosco dessa ministração sobre o Evangelho de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e todas as partes que virão depois dele, e que se tornará, na melhor possível, um estudo sobre essa matéria. Fica com Deus e fica agora com a nossa ministração. Vamos dar sequência ao nosso tema sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa, como vocês sabem, feliz. Mas esta felicidade não é uma felicidade terrena. Por isso, a raiz dessa palavra é abençoados. Abençoados. Aqueles que Deus abençoa são os espiritualmente pobres. Aqueles que Deus abençoa são os que sabem lamentar seus erros, chorar seus pecados. Aqueles que Deus abençoa são os que se humilham diante dele e se rendem à sua soberania. As três primeiras bem-aventuranças significam aquilo que Jesus diz. Aquele que não negar a si mesmo, ou não morrer para si mesmo, e não carregar a sua cruz, não é digno de mim. As três primeiras bem-aventuranças significam a morte do eu. E ela se completa, essa morte, com o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque se você morre para alguma coisa e renasce para outra coisa. Por isso Jesus disse, os que Deus abençoa são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus têm que entender que essa vontade não é um sonho. Não é fazer o que você acha que deve ser feito. Não é um ato de bondade. Ela deve ser feita tendo como base a misericórdia. E quando nós falamos de misericórdia,
nós falamos novamente da negação do eu para amar a Deus e ao próximo em primeiro lugar. Todo aquele que quer servir a Deus deve ter isso em mente. Eu estou falando com vocês agora e eu poderia usar um outro método. Eu poderia estar tentando seduzi-los com palavras positivas, com promessas para esta vida. Aí vocês sairiam desse lugar e diriam assim: eu estive num lugar muito bacana, muito jóia, onde o cara lá falou que eu posso em Deus conseguir tudo o que penso, a minha fé pode crescer e eu vou conseguir tudo o que eu acho que posso. Mas eu não posso enganar vocês. Vocês não podem conseguir tudo o que pensam. Jesus nunca ensinou isso. Às vezes nós conversamos com pessoas que parecem experimentadas, mas eles estão tão inflamados com uma certa doutrina que eles não conseguem enxergar a teologia, o conhecimento mais pleno de um determinado assunto. É como às vezes nós estamos escrevendo um texto e você se você é como eu, às vezes eu fico tão embaralhado com a ideia e leio o texto 2, 3, 4, 5 e não percebo um erro tão claro. Porque a ideia às vezes nos apaixona. Então, quando nós exercemos o ministério, nós temos que tomar cuidado, porque misericórdia não significa só exercer bondade para o ser humano, mas também justiça. Significa, às vezes, dizer: não, você está errado. Por que nós agimos assim? Por causa do que nós vamos ver nesta noite. Os que Deus abençoa são puros de coração. Então, o tema desta noite é: abençoados os puros de coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, o que está escrito lá? Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Substitua a palavra felizes por abençoados. Abençoadas as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. As pessoas que têm um coração puro são o quê? Abençoadas. Os que procuram ter um coração puro são pessoas? E qual é a promessa que elas recebem? Elas verão a Deus. Todas as promessas das bem-aventuranças, elas não são para esta terra. Elas são para a eternidade. Mas como vocês sabem, as promessas, mesmo que elas sejam eternas, os princípios pelos quais elas agem, faz com que sejamos favorecidos também nesta terra. Imagine você vivendo para Deus, sem experimentar sua presença nesse mundo. Seria uma coisa fria, difícil de suportar, ou não é? Então, Jesus vai nos ensinar como nós podemos experimentar a sua presença antes da eternidade até. Quando nós lemos este verso 8, nós percebemos a preocupação de Jesus. A sua preocupação está com o nosso interior e depois com o nosso exterior. Se nós vamos exercer alguma coisa, se nós queremos ser alguma coisa, a primeira preocupação
deve ser com o nosso interior. Eu digo, por que você não está conversando com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu pai, ou com sua mãe, ou com seus filhos no dia de hoje? Não é porque é dia dos pais, mas por que você não está? Qual é a sua motivação? Seja qual for sua motivação, você está errado. E você está em grande pecado. Você está em cilada diabólica. Por quê? Quando você diz, eu não vou falar, me responda, você está morrendo para si mesmo ou vivendo para si mesmo? Então você derrubou os três primeiros princípios que levam você a receber o reino de Deus. Você não terá vontade de fazer a vontade de Deus, porque às vezes Deus diz, tenha paciência, e você é impaciente. Ou então fica amargurado. E mesmo assim você resolve fazer alguma coisa que você diz que aquilo é bom, pensando ser um ato de misericórdia, mas é um ato de justiça contra si mesmo. Você se lembra do que Paulo disse lá em 1 Coríntios? Há muitas pessoas que estão dentro da igreja que morrem antes da hora. Porque elas não refletem, elas não discernem, elas não pensam sobre suas vidas dentro do corpo de Cristo, dentro da própria igreja. E elas praticamente se eliminam, se destroem. Morrem antes do momento que deveriam morrer. Antecipam sua morte. É o que Paulo diz. Por não saberem discernir o que Deus quer fazer através deles, junto com as pessoas. A nossa atitude exterior sempre revela o que está acontecendo em nosso interior. Então você chega aqui e diz, eu não vou cantar, estou chateado, porque brincaram comigo, ou porque falaram mal de mim, me magoaram. Você tem esse direito? Você tem. E Deus lhe dá. Mas sua atitude é pecado. Porque quando Deus nos chama para estarmos na sua presença, Ele está nos admitindo. E o modo como nós encaramos a sua presença pode trazer sobre nós benefícios ou malefícios. Coisas boas ou coisas más. Numa linguagem poética, a Bíblia trata o interior do ser humano como coração, que é a parte vital, é a essência da vida do ser humano. Para Jesus não basta termos uma religião ou sermos pessoas boas, simplesmente boas, para a sociedade. Mas antes disso, nós devemos buscar um caminho de pureza interior para agradá-lo. Mas não se assustem com isso. Eu vou tentar explicar para vocês. Nesta noite eu pretendo responder a 3 questões importantes. A primeira delas, o que significa a expressão, elas verão a Deus? O que você entende por ver a Deus? Na eternidade é simples. Nós iremos vê-lo como Ele é. Mas e aqui?
O que significa ver a Deus aqui? A segunda questão que eu pretendo responder: o que é ser puro de coração? Porque algumas pessoas vão a extremos fanáticos e se tornam pessoas insuportáveis. Se enchem de votos e sacrifícios e penitências, e nem mesmo Deus é capaz de suportá-las. A terceira questão que eu tentarei: como essas duas coisas, ver a Deus e ser puro de coração, se conectam entre si. O que isto produz? Esta conexão deve produzir o quê? Mas antes de responder estas perguntas, é necessário que nós tenhamos algum entendimento sobre a importância do coração puro, como Jesus mencionou. Então, vamos lidar primeiramente. Primeiro, vocês podem anotar se quiser. A preocupação de Jesus com o nosso coração. E neste ponto eu vou pedir que vocês manuseiem a Bíblia também e tomem cuidado para nós não termos que cantar aquela doce música. O objetivo de Jesus não é reformar os costumes da nossa sociedade. Respondam comigo. Falem depois de mim. O objetivo de Jesus não é reformar os costumes da nossa sociedade. Muito bem. Ele não veio aqui para acabar com futebol. Ele não veio aqui para acabar com cinema, com namoro. Ele não veio aqui para acabar com videogames. Ele não está aqui para isso. Mas Jesus veio para mudar nossos corações, transformar o meu e o seu coração. Certa vez ele disse aos líderes religiosos da sua época uma coisa importante. Se vocês puderem abrir lá, deixe uma marca em Mateus capítulo 5 e vamos viajar pela Bíblia. Em Mateus capítulo 23, eu preciso ser breve. Mateus 23, versículos 25 e 26. Veja o que ele diz para os professores da religião da sua época. Procurem rápido. Deus te crie. Então, veja só. Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26. Acharam? Se você está com uma Bíblia e percebe que a pessoa do lado não a tem, ajude-a. Tá? Então, diz lá: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Fariseus não é xingamento. Porque algumas pessoas acham que chamar alguém de fariseu é um xingo, é xingar. Não é. Fariseu era a classe mais santificada da época. O que está acontecendo aí? Quem é o fariseu aí? Levante, fariseu, por favor. Quem é o fariseu? Oh! Tá bom. Mas por que fariseu? O que é, Vitor? Não, essa longa história deverá ser contada. Que isso? Então veja lá. Coitado, os caras pegaram você para... Então veja bem. Onde nós estamos? Aqui.
Tá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Aí sim, Jesus está sendo duro. Ele está agindo com misericórdia e com justiça. E está sendo o quê? Verdadeiro. Mas por que os líderes da religião são hipócritas? Sabe o que significa hipócrita? Um artista, um ator. É como se estivesse no palco encenando uma vida que ele mesmo não tem. Então diz, pois vocês lavam o copo e o prato por fora. Todo mundo faz isso, não faz? Mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o corpo por dentro, o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Eu estou lendo isso para você ver que Jesus veio naquela época para dizer, a minha preocupação, a preocupação de Deus é que vocês interiormente estão sujos. Ao ensinar sobre o adultério, em Mateus capítulo 5, vamos voltar, tudo no livro de Mateus, volta lá na marca que você colocou lá, versículos 27 e 28. Acharam aí? Em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus, ele disse assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. O que é adultério? Então, é o ato extraconjugal de alguém, não é? Extraconjugal. Então é um ato sexual de alguém que é casado com uma outra pessoa estranha. Então Jesus diz, não cometam o adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Pode chutar o seu marido aí. As mulheres adoram esse versículo aqui. Pode encher, dá aquela cotovelada que a gente dá no campo de futebol, quando o cara está chegando assim, vai dizer, pá, tá vendo? Tá miserável, tá. É? Então, tá vendo? Aí, para Jesus, o adultério não está no físico, mas está no íntimo. Eu poderia citar outras coisas. Por isso que quando ele diz, quando você olha para alguém com ódio, você está cometendo o quê? Homicídio, assassinato. Porque você está agindo com uma vontade de liquidar, evaporar aquela vida. Quando você conserva mágoas e não perdoa, quem está se prejudicando? Você mesmo. Então esta questão não é irrelevante. Ela é de plena relevância. Porque isso tem destruído a falta desses princípios, da observação desses princípios, tem destruído nossas vidas. A mesma coisa, a Bíblia fala, não tenha inveja, não tenha ciúmes. Se uma pessoa consegue, não comece com esse negócio, porque ela tem e eu não. Porque ele pode e eu não. Você está se alimentando com uma coisa errada. Uma vez eu fiquei parado em frente a uma igreja e o pastor lá dentro estava gritando no microfone. Mas ele estava feliz gritando.
E ele pregava, e tinha um irmão na porta com uma Bíblia aberta assim, desse jeito aqui. Bem mais gordo que eu. E ele estava assim, aleluias, aleluias, e então virava para dentro, aleluias, Pai. E eu só estava olhando. Eu estava ouvindo o homem pregar e não conseguia deixar de ouvi-lo também. Então passou uma moça com uma mini saia. Confesso, ela era bem bonita. E ela passou. Aí, eu não estou desejando, eu só estou falando que ela era bonita. Você está vendo como é que são a mente de vocês? Pecaram. Bom, o que é? Eu não falei aleluia. Aí ela passou na porta da igreja. O irmão que estava lá faz assim, aleluias, aleluia, aleluia. Eu acho que aquele irmão, nas horas vagas, ele deve ser o super-homem, porque ele demonstrou algo como uma visão raio-x, né? Mas você vê o que ele estava fazendo. Eu não sou ninguém para julgar, mas no mínimo, pelo modo como ele agiu, ficou claro. Deus não está proibindo você de observar a beleza em alguém. Por que vocês ficam tão preocupados quando eu falei passou uma moça bem bonita? E se eu falasse passou uma moça feia, vocês não iam ter o mesmo pensamento que tiveram. Então veja só. Jesus explica que o erro está lá dentro. De novo, ele está mostrando isso. O erro ocorre dentro do coração do homem, e o coração revela quem realmente este homem é. No entanto, só Deus é que conhece o coração do homem. Quando nós conversamos com pessoas, nós temos o hábito de olhar para a aparência e dizermos, esta pessoa é boa. Mas não é. Às vezes, algumas igrejas dão muito valor a pessoas muito bonitas, como se fosse uma agência de propaganda. Mas o interior dessas pessoas é um túmulo. Na experiência de Samuel, nós aprendemos como Deus vê as pessoas. Veja só, em 1 Samuel 16, 7 está escrito o quê? Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel foi chamado por Deus para ir à casa de Jessé, o pai de Davi, para escolher um novo rei de Israel. E quando ele viu Eliabe, ele disse, esse moço é bonito demais, uma postura forte, elegante, ele vai ser um bom rei. Vou orar por ele, vou ungí-lo. E Deus disse, não. O coração dele não é bom. Esse texto está aqui para que você observe esta parte. Eu vejo o quê? O coração. O que Deus está olhando para você agora, onde Deus está mirando sua atenção para você e para mim, é em nossos corações. Isto é, em nosso interior. Como é que nós estamos construindo nossas vidas? Certa vez os discípulos de Jesus foram criticados pelos líderes religiosos por comerem sem lavar as mãos, num ritual chamado Netilat Yadayim,
que é um ritual judaico. Vocês que foram lá nos muros, no Muro das Lamentações, vocês viram uma pia? Tem o lado do homem e tem o lado da mulher. Então, o que eles fazem? Vocês viram umas canecas? Até mesmo dentro do hotel, vocês não repararam naqueles banheiros de hotel que tinham algumas canecas presas com, como fala? Correntes. Esse é o ritual. Então você pega primeiro água com a mão esquerda na caneca e joga 3 vezes do punho para baixo. E então depois você pega a água com a mão direita e joga 3 vezes na mão esquerda do punho para baixo. Este é o ritual para se comer. Então, nesse ritual, eles faziam uma oração mais ou menos assim: Senhor, nós te somos agradecidos porque nós somos santificados pelos preceitos da lei, pelos rituais que o Senhor nos ensina a fazer. Essa é a oração deles. E é ainda. Então os discípulos foram criticados porque eles não estavam cumprindo certos rituais. E para todos eles não eram santificados. E o que Jesus disse a eles? Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 15. Em Mateus, capítulo 15, versículos 18 ao 20. Jesus disse, mas o que sai da boca vem de onde? Do coração. É isso que faz com que a pessoa fique como? Impura. É o que você fala. É o modo como você transmite os seus pensamentos. É o modo como a sua mente manobra suas atitudes. Seu temperamento, suas emoções. Para Jesus, o fato de você ter quebrado uma tigela significa que você vai ter que gastar dinheiro para comprar outra. Mas para Deus por que você quebrou? O que o motivou a fazer isso? O que motiva você a falar mal do seu pai, a falar mal do seu filho, a falar mal do seu irmão? O que motiva você a reclamar tanto daquilo que Deus te deu? Por que uma pessoa não consegue ser contente com o que Deus lhe deu? Há pessoas que nunca estão felizes com nada. Elas recebem alguma coisa e logo depois começam a reclamar. São por inteiras insatisfeitas. Mas por que são? O que as leva a ser assim? O que as leva a pensar assim? O que as leva a falar assim? Impureza. Ah, mas então eu não vou ter nada mais. Você diz isso porque você se agarra em certas doutrinas que não se sustentam numa boa teologia. Jesus disse, vocês não têm que ficar pedindo nada. O Pai sabe o que vocês precisam. Isso é a maior demonstração de fé. Se um missionário precisa de um caminhão,
Ele pode até pedir um caminhão para Deus, não existe pecado nisso. Mas ele pode dizer para Deus, Deus, como eu posso fazer a obra de Deus de um modo mais rápido? E Deus vai dizer, com o caminhão que eu vou te dar. E Deus inspira o seu coração a falar sobre o caminhão. É tão simples. Isso tem base bíblica nas escrituras de João. Se você orar de acordo com a vontade de Deus, Deus o ouvirá. Mas se você ora sem conhecer a vontade de Deus, não receberá nada. Vamos continuar o texto aqui. Eu parei aonde? No 19. Jesus diz, porque é do coração que vem o quê? Os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E então ele diz, são essas coisas que fazem com que alguém fique o quê? Impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Significa, vocês cumprem rituais, vocês têm religião, vocês leem a Bíblia, vocês fazem orações, mas vocês são impuros. Vocês não aceitam o trabalho de Deus em suas vidas, porque isso é irrelevante. Certa vez Jesus foi acusado por líderes religiosos de ser, ou melhor, de fazer milagres pelo poder de Satanás, de Beelzebul. Se lembram disso? Após ter explicado sobre o pecado imperdoável, ele disse aos discípulos o quê? Em Mateus 12. Vamos lá. Vira uma página ou duas para trás e você chega em Mateus 12. Olha que glória. Mateus 12, versículos 33 e 34. Jesus disse o quê? Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem o quê? Uma árvore boa. Jesus entendia um pouco de agricultura. Todo mundo entendia naquela época um pouquinho dessas coisas. Mas, olha aqui essa conjunção adversativa. Significa que ele vai... Lembra do berro do trem? Mas! Presta atenção. Se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Então ele explica a razão. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Agora ele vai falar para eles. Jesus era tão bonzinho. Algumas pessoas, quando eu defendo a doutrina do Evangelho, e às vezes eu sou obrigado a ir contra, não pessoas, mas nem denominações, mas contra ensinos errados, algumas pessoas aqui me acham de arrogante. Mas veja o que Jesus disse. Ninhada de cobras venenosas, exclamação. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Isto é, vocês estão dizendo que eu faço milagres pela carne ou pelo poder de Satanás? Deixe-me dar uma lição a vocês. Vocês conhecem uma fruta boa, vem de uma árvore boa. Se a fruta não é boa, a árvore é ruim. Vocês são uma ninhada de cobras, vocês não prestam. O interior de vocês é totalmente contaminado.
O coração é absolutamente crucial para Jesus, pois é do coração que surgem todos os problemas que nós enfrentamos na sociedade e na humanidade. Então, o Senhor veio para que aprendamos a cultivar um coração puro que agrada a Deus e que realmente nos torna pessoas dignas aos nossos semelhantes. E isso não significa que você não irá errar. Então entenda, Jesus não veio a este mundo para quebrar maus hábitos ou arranjar maus hábitos que nós temos que precisam ser quebrados. Mas ele veio antes de tudo para purificar, ensinar-nos a ter um coração puro diante de Deus. Ele veio para dizer claramente: vocês estão intimamente sujos. Vocês não se preocupam com a pureza. Por isso a sociedade de vocês e tudo que ela mesmo forma é só destruição. Por isso, o segundo ponto. Qual é o impacto da pureza de coração na sociedade humana? Qual é o impacto da impureza na sociedade humana? Se Jesus disse: vocês são um ninho de cobras, como é que você pode frequentar uma igreja e dizer assim: oh pai, e quando você chega em casa, você olha para o seu marido e o odeia? Você olha para a sua sogra, aquela santa, e você a odeia. E você diz: oh pai, eu te amo. E Jesus olha para você e diz: sei. Então, como pode? Alguma coisa está errada. A impureza tem afetado o nosso comportamento, pelo menos nas 4 áreas que eu disse a vocês a semana passada: família, direitos e deveres, governos e leis, e até mesmo a igreja. Há pastores hoje que estão pregando com um interior cheio de impureza. Eles querem o dinheiro das pessoas. Eles não querem levar as pessoas até Deus. Eles não querem transformar suas igrejas numa verdadeira igreja, onde ensina-se as pessoas a temerem a Deus, a fazerem a vontade de Deus. Eles querem simplesmente atrair as pessoas e se sentirem como astros iluminados. Pessoas que, aqueles que olham para ele, eles sintam-se eletrizados, necessitados da sua presença. Vamos ver uma coisa. Você sabia que a cada 3 minutos alguém morre devido às drogas no mundo? E no Brasil, dados de 2015, a cada 5 minutos, um jovem ou uma pessoa está morrendo por causa das drogas? Nos Estados Unidos existe uma nova droga, onde a pessoa tira toda a roupa e sai na rua e tenta enfrentar carro, ônibus, derrubar muro com soco. É uma droga, eu não saberia explicar com elementos não naturais, mas totalmente química ou sintética. Obrigado. Totalmente sintética. O que leva o indivíduo a buscar isso? Uma série de fatores. Mas se ele não der a chance para Deus entrar na sua vida, ele vai buscar alguma coisa errada, por motivos errados.
Governos se sentem incapazes de resolver esses problemas. Como é que um governo vai resolver um problema desse? Você tira a rapaziada de uma área da cidade, eles vão para outra. Faltou lá atrás. Ninguém se preocupou. Você sabia que no Brasil a cada 19 minutos nasce um filho de mãe solteira? A cada 19 minutos. Sabe o que isso significa? Que essas moças e esses rapazes praticam um pecado que Deus chama de fornicação. Adultério é uma relação sexual com pessoas casadas. Fornicação é uma relação sexual ilícita com pessoas não casadas. Você faz relação sexual com quem quiser. Eu não posso proibir você. Mas se você fizer, saiba que está errado. Mas se você fizer, cuidado. Use preservativo. Aí o pastor falou, agora todo mundo vai. Eu não disse isso. Eu estou dizendo, se você quer pecar, pelo menos dê uma chance ao seu corpo de um dia você ter chance de viver e pedir perdão a Deus. Muitas mulheres hoje em nosso país estão optando por serem mães solteiras. Elas não querem a presença de um homem do lado dela, porque o homem atrapalha. Elas dizem, um homem é um segundo filho. A definição que elas estão dando sobre o casamento é que o casamento deve ser mais flexível, mais democrático. Só que Deus afirma que isso não é bom. Você imagine filhos vivendo numa casa onde não existe uma família constituída. Eles não irão aprender nada sobre o relacionamento, nada sobre as dificuldades. Eles vão desenvolver na sua vida os mesmos pensamentos que estão recebendo de sua mãe. Se por um lado nasce pessoas por causa da fornicação, por outro lado pessoas estão comprando sêmens por mais de R$5.000 para terem um bebê. Elas vão e escolhem como que era o pai desse, deixe-me ver. Dólar. Sêmen estrangeiro agora. Você vê que Tupiniquim já está descartado. Você vê, Silvio, não adianta nada você pintar o cabelo. Eu precisava confessar isso. Então, tu és um Tupiniquim, Celino. Nós não estamos nem a preço de dólar. Peso boliviano. Bom, você imagina então, elas escolhem a pessoa. Por quê? Elas não querem ser dirigidas por Deus. E elas não têm vontade de ensinar seus filhos a serem homens decentes de Deus. A educação decente que a nossa sociedade assume não agrada a Deus. Não adianta nada você ensinar, não roube, não mate,
não faça isso, pá, pá, pá. Mas se você não trabalhar com a essência que motiva a pessoa a fazer essas coisas, então, você sofreu um trauma no passado. Mas por que você conserva este trauma? Porque você quer. O que te motiva a ficar entrando em desespero, espirrando suor, quando você pensa naquilo? Você tem uma chavinha que quando liga, você entra nessa loucura. Onde entra Deus na sua vida? Você procura isso. Perceba que quando você tem esses ataques, é em seus momentos de fragilidade, quando você precisa ser responsável. E então você começa com essa tortura, um tanto fingida às vezes, para impressionar a pessoa que você diz, ela vai me massacrar. Aí o que foi? Não faço mais, não falo mais, não falo. Tá bom. Elias estava assim no deserto. E Deus diz, vai rapaz, come logo aí, bebe logo, que você tem que caminhar. Vai. Dormiu de novo? Come de novo, bebe mais água aqui. Vai caminhando, pode ir, já. Não tem essa conversa. Com Deus não tem essa conversa. Nós temos acompanhado pela mídia esse desastre que está acontecendo em nosso país. Esse esquema de corrupção que se alastra em todas as áreas governamentais. Esta semana eu assisti um programa na televisão. É difícil alguém fazer um programa mais cômico do que aquele. As pessoas mais importantes do programa falaram 1 minuto cada uma. Porque não tem o que falar. Nosso país está debaixo de uma grande corrupção. Me diga se isso é resultado ou não da impureza. Então a impureza é irrelevante para você. Para mim, não. E o racismo? O Brasil não é racista. Não. Nós somos racistas. Negros com brancos, brancos com negros, e nós com pessoas latinas, nossos irmãos latinos, somos racistas. Somos racistas agora com bolivianos, com argelinos, com nigerianos, com os taitianos, com os cubanos, com os baianos, pernambucanos, com os presbiterianos. Nós somos racistas com todo mundo. O que leva uma pessoa de cor a querer ser loira? Você olha no rosto de cor e o cabelo é europeu. Mim ser brasileiro. Hein, Roger? Não dá certo isso? Não dá. É uma loucura. Mas nós somos racistas. E isso está crescendo a cada dia. Você vê esses skinheads. Eles veem homossexuais e querem matar o sujeito. Pela opção que ele fez da vida dele. Isso está certo? Claro que não. Hitler nasceu do ventre de uma mãe e ele não nasceu racista. Ele aprendeu a ser racista.
Ele aprendeu a odiar judeus e usou o seu ódio como plataforma política para responsabilizar os judeus pelos fracassos da economia alemã. Todas estas coisas nos garantem que a impureza que está no coração do homem é séria. Se Jesus estivesse aqui entre nós, ele diria que os problemas da nossa sociedade são resultados da impureza de corações sujos. Se pessoas brancas, negras, vermelhas e amarelas fossem puras de coração, seriam abençoados por Deus, veriam a Deus, e muitos dos problemas da sociedade seriam solucionados. Isso me leva ao terceiro ponto. O grande erro da sociedade é tentar resolver seus problemas sem o foco divino. Vocês estão comigo ainda? Ou já cansaram? Você saiu do conforto da sua casa e veio a este lugar para ouvir Jesus falar que Deus quer que o seu coração se purifique. Mas você olha pelos olhos da sociedade e diz, isto é irrelevante. Isto é insignificante. Para os padrões sociais contemporâneos. Por isso que eu digo que o grande erro da nossa sociedade é não estar centrada nos valores e princípios de Deus. Se você tem um namoro e não o centraliza nos princípios de Deus, a impureza vai entrar. Se você está casado e não centraliza o seu casamento nos princípios e valores de Deus, você se tornará impuro. Nós estamos sendo tão bombardeados com crimes, tragédias, corrupção, pobreza, escândalos diários, que setores da nossa sociedade diz, onde está Deus? Ele existe. Se Ele existe, por que Ele não toma uma posição? Por que Ele não acaba com essas coisas? Você já ouviu isso? O que essas pessoas estão pedindo? Eles estão pedindo o quê? Eles querem ver Deus. A sociedade quer ver Deus. Algumas pessoas, hoje em dia, estão dizendo pela rádio e TV, até âncoras de jornais famosos, eu sou ateu. Porque lá atrás o seu pai, sua mãe morreu ou teve algum problema. Se você não entender os problemas que ocorreram na sua vida, você então opta pelo ateísmo. Mas não é porque você não crê em Deus, é um estado de rebeldia. É o que a Bíblia fala. O nécio, isto é, o rebelde, ele não diz que a pessoa é ateu. O rebelde diz, não há Deus. Deus não está dando explicações. Não, a pessoa fica ateu, porque você pode procurar, mas Deus resume só nisso. O rebelde diz, não há Deus. Isto é, Deus para mim não é importante. Eu não o valorizo. Por
isso eu digo, Jesus não veio para mudar a sociedade ou consertar a sociedade, mas ele veio gritar: limpem os seus corações, para que vocês possam ver a Deus. Se vocês não limparem seus corações, vocês não verão a Deus. E não adianta ficar ouvindo música evangélica no carro, não adianta ficar colocando Bíblia pendurada na casa, versículos no óculos, não adianta comprar um óculos Google e instalar versículos da Bíblia, lendo a Bíblia. Você precisa cuidar do seu coração. Por que você está aqui nesta noite? Qual a intenção de você estar aqui? Qual a intenção de você ter comprado uma Bíblia? Qual a intenção de você ter filhos? Qual a intenção de você ter casado? Qual a intenção de você estar trabalhando? Qual a intenção de você sair de casa e voltar à noite? Então, quero responder as 3 perguntas agora. Uma vez que nós batemos sobre a preocupação de Jesus, o impacto que a impureza causa na sociedade, falamos sobre o grande erro da sociedade, então vamos responder as perguntas. A primeira delas qual é? O que significa a expressão? As pessoas, usada por Jesus, elas verão a Deus. O que significa a expressão, elas verão a Deus, usada por Jesus? Em primeiro lugar, o que significa ver a Deus? Ser admitido por Ele para estar na sua presença. Algumas pessoas dizem assim: eu vou entrar na sua presença, e Deus diz: não vai não. Nós podemos aprender isso sobre a experiência de Moisés com o faraó. Em Êxodo 10, 28, o que o faraó disse? O que o faraó disse a Moisés? Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O que o faraó está dizendo a Moisés? Em outras palavras, você não será mais atendido, admitido. Porque o meu coração não está no teu. É isso que ele está dizendo. Você, o seu íntimo, é diferente do meu íntimo. Os seus planos são diferentes dos meus. Você quer que eu liberte um povo, mas eu estou dizendo que não. Moisés, nós fomos criados juntos. Você sabe que o Egito precisa dos judeus como escravos, e nós não vamos libertá-los. E se você voltar aqui, eu te mato. Desta vez eu te mato. Sabe o que Moisés disse para ele? Faraó, nós não vamos nos ver mais. E virou as costas e foi embora. Foi a última vez. Quando um rei diz que você não pode entrar na presença dele, ele está dizendo: eu nunca mais vou conceder-lhe acesso ao meu lugar restrito. Você diz assim: eu preciso de um médico. Então alguém vem com uma fotografia do médico. E você diz: não quero a fotografia, eu preciso ir ao médico. E você vai. E eles colocam você na sala de espera. E o médico deixa você lá. E então você diz: abre a porta, eu quero o médico.
Você não precisa da fotografia dele. Você não precisa morar na sala de espera. Você quer falar com o médico. Assim também é com Deus. Você precisa de Deus, você que precisa entrar na presença dele, então não adianta um compêndio de teologia, de livros e mais livros. Você, num certo momento, precisa estar na presença dele. Há certos momentos na sua vida em que você está tão fragilizado, tão incapacitado, que não adianta alguém lhe dar livros e mais livros. Você precisa do próprio Deus. Ele não deixa você na sala de espera. Ele chama você para entrar. Na verdade, quando você diz, eu quero Deus, você está dizendo, Senhor, eu quero ser admitido na tua presença. Me conceda, pela minha ousadia, entrar na tua presença. Algumas pessoas pensam que entram na presença de Deus, mas não estão lá pela condição de seus corações. Quando nós estamos na presença de Deus, a primeira coisa então é ser admitido. E a segunda? Impressionar-se com a sua graça. Nós temos um exemplo disso no livro de Jó. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora, olha só. Mas agora, repare, antes e agora. Jó era um homem justo. Mas ele nunca viu Deus. Ele vivia pelo que ele cria. E Deus o amava por isso. Ele era um homem honesto. Mas ele nunca havia visto a glória de Deus. A glória de Deus não havia realmente impactado a sua vida como deveria. Ele passou tudo o que passou para aprender isso aí. Tudo que você passou na sua vida, todos os seus sofrimentos, suas lágrimas, suas perdas, é para que você aprenda a enxergar a glória de Deus. Se você não aprender isso, você vai continuar sofrendo com seus traumas. Vai ficar dormindo de dia e acordado à noite, importunando a sua família. Que nem coruja. Parece que coruja não está com sono. Ela fecha os olhos assim, parece que fecha. Acorda, diaba. Então, veja só. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, disse Jó. E no versículo 6. Por isso estou o quê? Envergonhado de tudo o que disse, me arrependo. Sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Uma pessoa que entra na presença de Deus, não sai a mesma pessoa de lá. Se você continua roubando, se você continua mentindo, se você continua adulterando, se você continua fornicando, você não está na presença de Deus coisíssima nenhuma. Você está debaixo do seu juízo. E pior, quando você faz a obra dele imundo do jeito que está, a sentença se torna pior. Porque você não percebe, mas você está contaminando outras pessoas a serem iguais a você.
Então, ver a Deus significa ser admitido por Ele. Em segundo lugar, o quê? Impressionar-se com a sua glória. E em terceiro, ser encorajado pela sua graça na sua presença. Davi, no Salmo 27, disse, primeiro, versículo 7 ao 10. Então, o versículo 7 diz, ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar. Oh, desculpa, já passou o versículo. É que eu estou sem o meu negócio lá. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Versículo 9 agora. Não. Aí, tá. Então veja só. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes. Não me abandones. E então ele encontra a força em Deus e diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Quando você é admitido à presença de Deus, quando você recebe o impacto, você é contrastado com a santidade e pureza de Deus, e você enxerga a sua fragilidade e a sua condição de impureza, e você diz, eu não mereço nada, mas se o Senhor abriu as portas para mim, por favor me ajude. Se o Senhor quer me usar, me ajude. Esta manhã, eu chorei muito enquanto eu estava preparando essas coisas. Porque como nós somos impuros. Você se lembra de Paulo? Senhor, eu estou com um espinho na carne, tira de mim. E Jesus lhe disse, Paulo, não vou tirar. Mas saiba de uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, você é forte, porque a minha graça te basta. Você nunca conseguirá realizar a vontade de Deus se você não sair da presença de Deus com ela no coração. Ideias não são suficientes para remodelar sua vida. Métodos não funcionam para animar uma igreja. Nós precisamos entrar lá, no Santo dos Santos, na presença do Todo-Poderoso, cair aos seus pés e dizer, Pai, eu não tenho andado como deveria. Eu não sou quem tu imaginas que eu sou, e tu sabes bem, tu conheces o meu coração. Olha para este teu filho que clama por ti, e que anseia por uma nova vida. Me ajude a ser a pessoa que o Senhor planejou. E se você receber a graça de Deus capacitar você, você saia desta presença feliz, animado, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai.
Então, quando você recebe a promessa de Jesus de ver a Deus, você está recebendo na terra e no céu pelo menos 3 coisas implícitas. A admissão para estar diante dele. Ele vai demonstrar seu poder, sua glória, para impactar você. Não te chegues para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Se comporte, rapaz. Vá. Eu fiz o homem, eu fiz a boca do homem, e eu coloco as palavras dentro do homem. Cristo nos capacita a perdoarmos, a superarmos nossas diferenças. E por isso eu respondo a segunda pergunta. O que é ser puro de coração? Desculpe o tempo aí, irmãos. Mas acho que isso tudo é tão importante, não é? No livro dos Salmos, está escrito o seguinte, no Salmo 24, versículos 3 e 4. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, isto é, puro de coração, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. Eu estava ouvindo a Denise no rádio, estava tocando uma música, manda chuva de unção. Isso não existe. Como é que uma pessoa em sã consciência, no ambiente, na dimensão do absurdo, só pode estar na dimensão do absurdo. Não acredite se quiser. Believe it or not. Manda chuva de unção. Que chuva de unção? Sobre quem? Unção primeiro não é chuva. Unção é como um documento. Imagine recaindo uma chuva de procuração do Walter para vocês. Vocês não pensam. Vocês aceitam tudo que esses cantores falam. E vocês pecam contra Deus. Vocês diminuem Deus. Deus não manda chuva de unção. Ele escolhe uma pessoa e diz, você quer crer em mim? Posso contar com você? Por que não posso? Eu não sou capaz. Quem fez você? Foi o Senhor. E quem pode transformar você? O Senhor. Você crê que eu posso te capacitar? E se eu te capacitar, você vai? Então eu vou te dar coragem e autoridade para realizar o que eu te peço. Não se preocupe. Quando você estiver diante das pessoas, minhas palavras vão brotar dentro de você. Mas a única coisa que você não pode fazer é sair da minha presença aqui e esquecê-la ali. Você tem que conservá-la por onde andar. Porque no início, o homem vivia na minha presença. E mesmo dentro dela, se esqueceu de mim. Adão e Eva me amavam. Mas mesmo dentro da minha presença, eles a recusaram. E eles trouxeram para dentro da minha presença uma presença estranha, o que eu chamo de fogo estranho. Então agora, você vai andar numa presença estranha, conservando a minha presença. E eu te dou a autoridade para pisar
serpentes e escorpiões. Não existe essa coisa. Tenho pena dessa turma. Tiago, mas quem pode entrar na presença de Deus? Somente aquele que é? O quê? Primeiro, correto no agir. E o que mais? Limpos no pensar. Significa lá dentro, no coração. Que mais? Que não adora ídolos de nenhuma espécie. E que não faz promessas falsas. Tiago diz o seguinte, no capítulo 4, verso 8. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Levantem as mãos, pecadores. Ai. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Ele está dizendo o que Jesus disse lá. Pode lavar as mãos, mas limpem lá dentro. Podem lavar o copo, mas não esqueçam de lavar o seu interior. Hipócritas, ele diz, para os religiosos da época. E Jesus explica isso, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração e não com parte dele. Jesus disse em Mateus 22, 37, parte A. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e não com parte dele. Com todo o seu coração, com todo o seu interior. O que é que está no seu interior? A pureza do coração é desejar a verdade de Deus e do seu valor em tudo. Deus tem valor para mim, Deus tem valor para você. O objetivo de um coração puro é alinhar o coração à verdade e aos princípios de Deus e celebrar o seu valor. Você antes servia a Deus de coração e agora não serve. Qual é a desculpa que você dá? Cansaço? Todos têm cansaço. Eu cheguei em casa hoje à tarde e dormi antes de vir para cá. Precisava dormir. Porque você lê, a mente fica assim, ó. E a última pergunta. Você já não aguentou mais, não é? Como essas duas coisas. Se alguém estiver cansado, pode sair sem problema algum, ok? Como essas duas coisas, ou seja, ver a Deus e ser puro de coração, se conectam entre si. O que elas vão produzir? A sociedade diz, Deus existe. Onde está Ele? Deus existe. O problema de você não poder vê-lo é porque você é impuro. Você não busca a pureza. Porque a pureza é o pré-requisito para quem quer ver a Deus. Eu acho engraçado algumas pessoas dizendo assim, a igreja se esqueceu de mim. É. Você se esqueceu da igreja. Às vezes eu fiquei doente e eu não recebi nenhum telefonema. E nem por isso fiquei com ódio de irmãos. O que você tem que fazer? Você tem que se levantar e fazer a vontade de Deus, meu filho. Se você fica chorando, ai, ninguém veio à minha
casa, quando vai se tratar mal. Você não vê a hora que vai embora. Imagine se hoje vai um irmão, amanhã vai outra família, depois amanhã vai mais 10, depois mais 12. Você fica doido. Você não vence comprar café e pipoca. Para de conversa fiada, rapaz. Faça o que deve ser feito. Ame a Deus. O livro de Hebreus fala alguma coisa sobre o que produz essa conexão. Em Hebreus 12, 14, eu estou sem a coisa que não consigo. Então vamos lá, digam comigo. O puro de coração busca a presença de Deus e o que faz? E o valoriza. Então, essa é a terceira. Vocês não me falaram nada, me deixaram na berlinda, não é? A terceira, então, é essa daqui. Vocês já notaram no início, por que estão anotando de novo agora? Em Hebreus 12, 14, diz o quê? Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém o verá. Aí, como é que você acha que pode ver a Deus se você não se dedica a Ele? Você não vai vê-lo. E o pior de tudo é que algumas pessoas sequer se assustam com isso. Chegam ao ponto de dizer assim, mas quem é ele para te dizer? Quem é ele? Desgramado, quem é ele? Você quer que eu te dou na orelha com a Bíblia? Não sou eu, não, é a Bíblia que está dizendo para você, seu mocotó! Joelho de porco! É a Bíblia que diz, não sou eu. Alguém poderia dizer, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou tão bom para as pessoas, sempre que me pedem um favor eu faço, eu sou todo de boa consciência, eu sou puro de coração. Mas o que diz Provérbios 20, verso 9? Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O livro de Eclesiastes nos diz, versículo 7, capítulo 7, verso 20. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Significa não ter ninguém bonzinho aqui. Você, meu irmão, está por um fio. A única coisa que sustenta você em Deus é a sua misericórdia. E se você pensa que isso não se rompe, rompe. Fique cheio de nhenhenhé e você vai ver o que vai acontecer com você. Lembram-se de Saul? Você vê. Jesus, certa vez, estava ensinando seus discípulos sobre a importância de ter uma vida consagrada a Deus, e os discípulos olharam para ele e falaram, mas mestre, desse jeito, quem poderá ser salvo? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Foi essa. Em Mateus 19, 26. Para os homens, para os seres humanos, isso não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. O ser humano não consegue viver na presença de Deus. Nem eu e nem você. Nós só conseguimos viver quando nós morremos para nós mesmos e Deus então
nos admite. Algumas pessoas até reconhecem os seus erros, mas Deus não as admite. Deus não as quer. Porque alguns dizem assim, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. E por que não são? Deus sabe perfeitamente quem está aqui dentro, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Uma olhada leve. Aí, por não conhecerem a doutrina, eles acham que Deus, quem está na igreja, vai ser salvo. Isso chama-se universalismo. Deus escolheu Judas, pois sabia quem ele era. Não adianta você dizer, mas se Judas fizesse, Judas não iria fazer. Já tinha sido profetizado sobre ele lá no Velho Testamento, tudo que iria fazer. Deus falou, eu vou escolher um cara, ele vai fazer isso, porque ele é assim. Tem pessoas que estão aqui em nosso meio que não prestam. Eles estão até nos ajudando. Walter, paz do Senhor. Gospe na cara da gente até. Com aquela alegria, com aquela saudação cristã. Mas não presta. Por que Deus permite ela estar no nosso meio? Porque nós precisamos de Judas. Judas disse. Nós precisamos de muitos Judas. Como Jesus precisou. Ah, mas isso não é justo. Brigue com a Bíblia, meu irmão. Não adianta você pegar vários livros e achar que você conhece a doutrina. Você precisa saber. Eu estou 40 anos estudando isso. Ainda não sei tudo, não. Mas não me venha com conversinha fiada. Talvez a pessoa que você olhou do lado, nesse instante está lutando para chegar ao céu, mas não chegará. Porque ela não leva a sério. Talvez seja o seu marido, sua esposa, ou você olhou para o seu companheiro de carneirão. Eu tenho certeza que corintiano não vai. Brincadeira. Só para chatear a Marlene. Enfim. Sabe o que Deus faz? Deus sabe que você não consegue ser puro. Mas Deus faz assim, ó. Ele cria um grau de pureza para cada um de nós. Para que nesta pureza nós possamos andar. O que Deus exige de mim, eu digo isso com respeito a Deus, não tem a mesma intensidade do que Ele exige, por exemplo, de uma criança. Ou de uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, de meditar, de conhecer mais profundo. Vocês estão me entendendo? Mas se Deus está chamando você para conhecer, não se apoie na sua inteligência e nem na inteligência de homens como você. Em
entre na palavra de Deus. Paulo diz, ouça tudo, retenha o que é bom. Compare isso com o que a Bíblia diz. Às terças-feiras nós estamos estudando como meditar na palavra de Deus. E isso, o tipo de meditação que eu estou ensinando a vocês, pelo menos praticando com vocês, impede que nós caiamos em graves erros. Porque as pessoas têm o hábito de fazer pressuposições, criar conceitos, preceitos e preconceitos. Assim como você não pode tirar um texto de seu contexto, você não pode extrair uma parte da Bíblia de toda a Bíblia. Deus diz, que comunhão há entre luzes e trevas. Mas você sabe que Deus uniu Esther com o rei pagão. Porque existia propósito lá. Você não deve procurar escuridão para se unir com essa pessoa. Uma pessoa que não ama a Deus, você não deve procurar. Mas se Deus lhe der a permissão, saiba que existe um propósito. E se você não souber que existe este propósito, você está em erro. E agora? Davi, ele orou assim. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, é a penúltima passagenzinha. No Salmo 51. Eu sei que eu estou judiando de vocês. E eu sei que muita gente não vai guardar tudo o que eu digo. Mas eu vou transformar todos esses estudos em apostila. Algumas pessoas entram numa igreja, fazem uma corrente e o pastor diz, Deus vai te dar. Se você der um dinheiro, Deus é obrigado a te dar. Esse cara é um maldito. Ele não ensina a verdade. Você não conhece as coisas de Deus por fazer novena, campanha e corrente. Se você, meu irmão, não se impactar, você não vai mudar. Você vai todo o tempo rastejar, bate aqui, bate ali, cai aqui, levanta ali. Mas Deus está querendo lhe dar uma disposição nova e firme. Mas você nunca conseguirá isso. Se você não olhar para Jesus, você nunca conseguirá isso. Deus deu a Davi. Não foi ele que conseguiu. Ele pediu. E Deus lhe deu. Porque ele quis mudar. Se você quiser mudar e pedir, lembra-se o que Jesus disse? Batei, abrir-se-vos-á. Que mais? Que mais? Bata e a porta se abrirá. Peça e Deus dará? Confia, meu irmão. O livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Cuidado. Todo pastor, quando ensina, ele se acostuma tanto a ensinar, que ele se torna frio no falar.
ele não fala mais com o coração. Um médico se acostuma tanto a clinicar que ele nem olha mais para a cara do doente. Um advogado se acostumou tanto com a sua profissão que suas perguntas se tornam as mesmas para qualquer um. Nós criamos hábitos, regras, mas esta reunião deve ser diferente da semana passada. Nós temos que crescer mais hoje. A semana que vem temos que crescer mais. Você não pode continuar vivendo do jeito que está. Vamos amar a Deus. E pensar nessas coisas com clareza. Com a bondade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha